Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos, primeira vez neste estádio, o estádio do Lille, aqui na França. Um estádio que tem teto, mas que está aberto e começou a chover. Então pode ser que na metade do vídeo eu tenha que colocar o meu capuz, porque eu estou botando e tirando o capuz aqui para me molhar, mas não muito. Então pode ser que eu me molhe e tenha que botar o capuz aqui na metade do vídeo. Por enquanto ainda a chuvinha tá tranquila, o senhor tá cortando a grama aqui atrás, porque né, tem jogo amanhã. E estamos aqui para a prévia deste Real Madrid-Lille, na verdade Lille-Real Madrid. Vou contar para vocês um pouquinho do que a gente viveu aqui na prévia, o que foi dito, Mbappé joga ou não joga, enfim. Trazer as últimas informações para vocês. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, é sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, deixa o like que o vídeo chega a mais pessoas interessadas no tema. E claro, os comentários de vocês por aqui também são aguardados. Como eu disse, não sei se eu disse, primeira vez do Real Madrid em jogo oficial aqui nesse estádio. As duas equipes nunca se enfrentaram na Champions, então teremos mais uma estreia para o Real Madrid contra um rival em Liga dos Campeões. Já foi assim contra o Stuttgart no primeiro jogo da temporada na Champions. O Real Madrid nunca tinha enfrentado o Stuttgart e enfrentou então mais um adversário. O Lille também é um dos rivais que o Real Madrid nunca enfrentou nessa Champions e vai jogar nessa quarta-feira. Real Madrid e Lille, na verdade Lille e Real Madrid nessa segunda rodada da fase de Liga da Champions. O Real Madrid vem de empatar o derby com o Atlético de Madrid no fim de semana e vem de uma temporada que ainda não encontrou a sua melhor versão, é verdade, mas ainda não perdeu. São 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates para o time do técnico Carlo Ancelotti, que tem um recorte diferente em casa e fora de casa. Em casa, o Real Madrid jogou 5 jogos e tem 5 vitórias. Fora de casa, o Real Madrid jogou 5 jogos, tem 3 empates, 1-1, e 2 vitórias por 2-0, e eu tô contando fora de casa também o jogo da Supercopa da Europa, né? Então é o Real Madrid que em casa tá 100% e fora de casa tem mais empates do que vitórias. Em casa, 15 gols marcados e 4 sofridos, fora de casa, 7 gols marcados e 3 sofridos. É um Real Madrid fora de casa que tem mais dificuldade contra times fechados. Eu tô curiosa para ver que Lille a gente vai ver contra o Real Madrid, porque é um time também que não está conseguindo se encontrar muito bem nesse início de temporada, trocou de técnico, já mudou muito de esquema de jogo, agora nos 2 últimos, depois da derrota para o Sporting no primeiro jogo da Champions, o Lille mudou a forma de jogar, está jogando no 4-3-2-1 ou 4-2-3-1, 4-2-3-1 porque 4-2-3-1 não, é mais um... é um 4-2-3-1, porque agora tem mais jogadores na linha do meio de campo, entre o meio de campo e o ataque. Então, o Lille também está mudando a sua forma de jogar, mudou de técnico, como eu disse. Então, eu tenho curiosidade para ver que Lille a gente vai ver e que Real Madrid a gente vai ver jogando fora de casa um jogo da Champions. Porque o Ancelotti ressaltou, nessa Champions, cada ponto vale muito. Vale muito porque se o Real Madrid não quiser jogar o play-off, precisa ficar entre os 8 primeiros. E para isso precisa conseguir uma pontuação X para conseguir estar em cima na tabela de classificação da Champions. Então, fora de casa todos os pontos valem, como em casa todos os pontos valem nessa Champions. E aí fica a dúvida de que Real Madrid a gente vai ver contra o Lille. Eu falava que o Real Madrid não tem encontrado a sua melhor versão e o Ancelotti falou de novo sobre isso na coletiva, disse que, e muito passa pela ausência do Kroos, né, mas ele repete uma coisa que eu já falei aqui muitas vezes. Aí o Real Madrid sente a falta, mas não tem mais Kroos e não existe outro Kroos, então tem que aprender a jogar sem o Kroos, não tem outra alternativa, e foi o que o Ancelotti falou. O Modric jogou muito bem contra o Atlético de Madrid, o Fede Valverde um capítulo à parte nesse início de temporada do Real Madrid, porque realmente está fazendo um grande início de temporada e está conseguindo um pouco ser o equilíbrio desse time, que o Tchouaméni não é esse ponto de equilíbrio, mas quem está conseguindo ser é o Fede Valverde. O Modric fez... Os meio-campistas contra o Atlético foram muito bem, porque o Ancelotti voltou ao esquema da temporada passada também, né? Colocando mais meio-campistas em campo. Não tem o Kroos, o time tem que encontrar uma forma de jogar sem o Kroos. Não tem um cara que vai ser o Kroos nesse Real Madrid. O Real Madrid provavelmente vai ter 2 caras fazendo cada um pouco a função do Kroos, porque no final é isso. E o Modric fez um pouco isso contra o Atlético de Madrid, foi o cara que pausou um pouco mais o jogo. Porque os outros jogadores do Real Madrid são muito rápidos.
Então, essa pausa que o Modric tem adicionou um pouco do que faltava, digamos assim, nessa ausência do Kroos. Não sei se, com o Mbappé talvez não estando 100%, se vai o Modric ou não, mas é uma possibilidade. Kylian Mbappé é o nome na prévia desse jogo, porque ninguém esperava o Mbappé treinando na prévia do jogo contra o Lille na Liga dos Campeões, uma semana depois de ter se lesionado. Perguntaram ao Ancelotti na coletiva, mas afinal, o que foi a lesão do Mbappé para ele estar voltando uma semana, sendo que a previsão era de 3? Ele disse, olha, foi uma sobrecarga, o músculo está sobrecarregado. Ele disse, antigamente não tinha essa tecnologia, a gente não fazia grau 1, grau 2, grau 3. Estava sobrecarregado o músculo e ele conseguiu recuperar antes, ponto, foi a explicação do Ancelotti. Ele disse que o Mbappé conseguiu recuperar antes porque ele recuperou da lesão da sobrecarga muscular. E como ele não ficou muito tempo sem jogar, ele não perdeu o ritmo muscular do dia a dia de jogo. Então ele disse que por isso, ele usou a seguinte frase, ele quis viajar porque ele quer jogar. Ele vai treinar com o grupo, e ele treinou com o grupo aqui na Pred, e depois a gente vai avaliar juntos, nós, o clube e ele, se ele está em condições de jogar. Se o Mbappé não tiver 100%, é zero risco. Ele não vai jogar com o risco de lesionar. Então, se o Mbappé entrar em campo, é porque ele está com zero risco. E ele falou, se ele tiver com zero risco, ele vai começar jogando. Então, agora fica essa dúvida, se o Mbappé vai estar para jogar desde o início ou vai ficar no banco de reservas e provavelmente não jogue. Quem deve estrear na temporada com o Real Madrid nesse jogo contra o Lille é o Camavinga, que se lesionou no último treino antes da Supercopa, uma lesão no joelho. Ele continua treinando com proteção no joelho. Vamos ver se ele vai dependendo do Mbappé ou não, se o Camavinga começa como titular ou se fica no banco. Contra o Atlético de Madrid ele nem aqueceu, ele não teve nenhum minuto. Então fica essa dúvida de saber o quanto por cento o Camavinga está pronto para poder jogar. Courtois está fora por uma lesão, então Lunin vai ser o goleiro do Real Madrid. O Real também não tem o Alaba, que ainda se recupera de uma lesão de longa duração. O Ceballos e o Brahim são os desfalques do Real Madrid. Vamos ver o que acontece com o Mbappé, porque eu acho que muito passa por aí. Do Real Madrid voltar a jogar o que estava querendo jogar nesse início de temporada ou fazer que nem no derby, jogar como jogou na temporada passada. Passa por se o Mbappé está 100% ou não, se ele vai para o jogo ou não. O Mbappé é o artilheiro do Real Madrid nessa temporada, são 7 gols e uma assistência em 9 jogos do Kylian Mbappé, e só não jogou o último. E a certeza que a gente tem é que Vinícius e o Rodrigo vão estar no time titular do Real Madrid. O Vini vem de 3 assistências e 1 gol nos últimos 3 jogos, ele participou de gols nos últimos 3 jogos, 3 assistências nesses últimos 3 jogos mais 1 gol. E o Rodrigo vem de marcar 2 gols nos últimos 3 jogos. Então, são jogadores que, no jogo contra o Atlético, que foi um jogo mais físico, de controle e tal, acabaram que os meio-campistas se destacaram mais. Mas se o Lille deixar espaço, porque o Lille tem problemas defensivos, é um time que marcou 17 gols nessa temporada, mas sofreu 13. Se o Lille deixar espaço para o Real Madrid, onde o Real Madrid gosta mais de jogar, que é com espaço para contra-atacar, pode ser que a gente veja um grande jogo de Vinícius e o Rodrigo. Endrick, ele não deve ser titular, porque assim, na minha visão, se tinha um jogo para o Endrick ser titular, era contra o Alavés lá atrás, 2 jogos em 4 dias no Bernabéu, e mesmo assim o Ancelotti não colocou ele de titular, então eu acho que independente do Mbappé estar ou não 100%, o Endrick não deve começar de titular, mas ele tem entrado nos últimos jogos, ele leva uma sequência de minutagem em todos os últimos jogos, tirando os 2 primeiros da temporada, então provavelmente a gente veja o Endrick em campo e vamos ver se ele vai continuar na linha de arriscar e chutar no gol. No primeiro jogo da Champions deu certo, no último jogo contra o Atlético de Madrid, o Ancelotti disse que talvez teria uma opção melhor antes de chutar no gol, mas veremos como será esse jogo do Endrick. Como eu dizia para vocês, o Real Madrid leva muito tempo sem perder, desde o dia 18 de janeiro, na prorrogação contra o Atlético de Madrid, nas oitavas de final da Copa do Rei, não perde, 36 jogos consecutivos sem perder. E é um time que costuma marcar em quase todo jogo, né? Nessa sequência, acho que só em um jogo não balançou as redes o Real Madrid, que foi no penúltimo da temporada passada. Nessa temporada, marcou gols em todos. É um time que, se o rival der espaço, o Real Madrid vai gostar. E que dependendo de quem joga no meio de campo, se o Mbappé não puder jogar, é um time que também se adapta a isso, né? E o Lille
é um time que tem boas peças, mas que, como eu disse, está iniciando um novo trabalho e vamos ver até que ponto vai conseguir fazer frente a esse Real Madrid. A gente conversou com o Munier na prévia do jogo, ele falou, olha, se a gente tem opção é jogando em casa. Vai ser o primeiro jogo do Lille nessa Champions aqui nesse estádio. Um Lille que estreou fora de casa perdendo para o Sporting e que não joga a Champions desde a temporada 2021-2022, quando foi eliminado nas oitavas de final. Daquela Liga dos Campeões pro Chelsea. Então são 3 temporadas do Lille fora da Champions. Eu acredito que a gente vai ver um bom jogo, pelo menos essa é sempre a expectativa na Liga dos Campeões, já que, segundo Carlo Ancelotti, todo ponto conta nessa nova Champions de tabela de pontos corridos e ninguém quer ficar para trás e quer ficar longe dos primeiros 8 colocados no caso do Real Madrid e do 9 ao 24 no caso do Lille, que o técnico hoje foi muito claro, eles disse, enfrentamos o melhor time do mundo. O nosso objetivo não é estar entre os outros primeiros, mas quem sabe a gente consiga jogar um playoff e esse é o objetivo do Lille. Então nessa quarta-feira temos Lille e Real Madrid. Volto aqui para você, se tudo der certo, para o vídeo pós-jogo. Agora eu me despeço já colocando meu capuz aqui, porque não para de chover. Alô, teto, vamos ver se você fecha para amanhã se tiver chuva. E é isso, minha primeira vez aqui nesse estádio e volto depois do jogo para falar mais com você sobre essa partida do Real Madrid na Liga dos Campeões. Não se esqueçam, Lille, Real Madrid, TNT e Max. Na Max, claro, todos os jogos da Liga dos Campeões sempre fica aquele convite. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal, deixem o like e os comentários por aqui. Um beijo e até amanhã.